Olá, querido, querida. Agora estamos chegando no momento de maturidade do sistema capitalista. No século XVIII, na Inglaterra, com a Revolução Industrial, esse longo processo de evolução do sistema capitalista, que tem raízes lá no fim da Idade Média e que foi se afirmando ao longo da Idade Moderna, chega agora ao seu momento de plena maturidade, de pleno desenvolvimento. A Revolução Industrial afirma o capitalismo e afirma definitivamente o modo de produção capitalista, o modo de produzir a riqueza dentro dessa estrutura que a gente chama de capitalismo. Olha só. A Revolução Industrial começa na Inglaterra do século XVIII, ali vai se dar, eu disse, esse processo de mecanização, de introdução das máquinas nas manufaturas, aumentando extraordinariamente a capacidade de produzir, quer dizer, promovendo um avanço extraordinário das forças produtivas. Vai se afirmar o modo de produção capitalista na medida em que se afirma a economia de mercado, se afirma, eu te disse, essa nova forma de produzir a riqueza com o trabalho livre, e a burguesia vai se apropriando, se afirmando definitivamente daquilo que gera riqueza, que é capaz de produzir o sustento da sociedade. Terras, fábricas, fontes de energia, transportes, as próprias comunicações que estão se desenvolvendo também de maneira revolucionária. O telégrafo, o telefone. Na verdade, quando a gente fala de Revolução Industrial, é um processo de inovação tecnológica constante, que tem início na Inglaterra no século XVIII, uma segunda onda de inovações tecnológicas vai marcar depois do século XIX, a industrialização da Inglaterra vai se espalhar para outros países, o capitalismo vai chegar, eu te disse agora, no século XIX, na sua plena maturidade. Consolidação do sistema capitalista traz, junto com o aumento da produção, uma revolução nos transportes e nas comunicações. Óbvio que a estrutura social típica do capitalismo também vai se definindo nesse contexto. De um lado, a burguesia vai se afirmando como classe dominante, de outro lado, vai surgindo uma classe operária ligada às indústrias, às fábricas. No campo também, a gente fala de um proletariado rural, na medida em que esses camponeses ou estão sendo expulsos das terras, ou ela está sendo explorada agora em moldes capitalistas, produzindo para o mercado, racionalizando, inclusive, o custo da mão de obra. Aquelas regiões em que a servidão ainda sobrevivia, os camponeses muitas vezes são expulsos da terra para que ela possa ser explorada, vamos dizer assim, como uma empresa agrícola, de modo que ao longo do século XVIII, na Inglaterra e depois no século XIX, se espalhando para outros países, o modelo capitalista vai se afirmando. Vem aí a época do liberalismo econômico, que substitui de vez aquelas práticas mercantilistas e de intervenção do Estado na economia. No campo e nas cidades vai se estruturando essa nova sociedade, marcada, né, pela divisão básica entre a burguesia e a população que trabalha e que produz a riqueza. A era do liberalismo econômico, do capitalismo concorrencial. Sim, querido, porque aqui chegamos ao momento de maturidade do sistema, mas ele ainda vai continuar evoluindo. Por exemplo, em seguida, nós vamos ver, com a industrialização se espalhando para outros países, a luta dessas potências pelo controle de mercados, de fontes de matérias-primas, de áreas para investir seus capitais. E aí vem a época do imperialismo, do neocolonialismo, a partilha da África e da Ásia entre as potências capitalistas, a tensão que cresce nas relações internacionais e que desemboca na Primeira Guerra Mundial. Dentro da Primeira Guerra Mundial, a eclosão da Revolução Russa, que vai pela primeira vez tentar aplicar os conceitos e os princípios marxistas no sentido de organizar um modelo econômico e uma estrutura social diferente, né, do capitalismo, marcado então por uma distribuição equitativa da riqueza, por uma racionalização, vamos dizer assim, não só na produção da riqueza, mas na sua distribuição. Vamos ver como o capitalismo, a partir do século XIX, depois dessa fase de maturidade, de pleno desenvolvimento, começa a entrar já numa fase de decadência, com as guerras mundiais, com as crises periódicas que sacodem o sistema, por exemplo, a mais famosa, a Grande Depressão da década de 30, os conflitos, né, como as guerras mundiais, que são resultado dessas tensões econômicas, enfim, aí já estaremos vendo o capitalismo, não no seu momento de maturidade, pleno desenvolvimento, mas como ele começa já, a viver os seus períodos de crises cíclicas, periódicas, as tensões e contradições que vão se tornando cada vez mais agudas, não só dentro de cada país, as revoluções que vão sacudir o século XX, mas nas próprias relações internacionais que normalmente desembocam em grandes conflitos como as guerras mundiais. Vamos ver a evolução do capitalismo no século XX num outro encontro, querido.